Olá, tudo bom? Vamos para mais uma análise de obra do Paz, Paz 2. A obra de hoje é a obra Noite Estrelada, de quem? Do magnífico, maravilhoso Vincent van Gogh. Então vamos lá falar a respeito dessa obra maravilhosa de Van Gogh, Noite Estrelada. Van Gogh foi um artista muito polêmico, um artista holandês, pós-impressionista. Opa, o artista é pós-impressionista ou é impressionista? Bom, quando a gente fala em artistas impressionistas, nós temos determinadas características específicas para esse movimento artístico. Quando a gente fala em pós-impressionistas, nós vamos falar mais de uma determinada tendência, onde aqueles artistas começam a desenvolver uma nova técnica para o surgimento de um possível novo movimento artístico. Por exemplo, Gauguin, pós-impressionista, tendencioso para o surgimento do fauvismo, que se dá o início das nossas vanguardas. Cézanne, artista pós-impressionista, que é tendencioso para o surgimento do cubismo, também uma vanguarda. E Van Gogh, artista pós-impressionismo, que é tendencioso para o surgimento do expressionismo. Vamos lá então. Van Gogh, esse artista polêmico, que geralmente pintava paisagens, natureza morta, retratos, autorretratos. Certamente todo mundo já viu um autorretrato de Van Gogh, caracterizado com cores dramáticas, fortes, vibrantes, pinceladas rápidas, quase que agressivas. E ele, claro, vai ser um dos artistas que vai contribuir para o desenvolvimento de movimentos artísticos lá nas vanguardas europeias. Veja bem, essa é a obra Noite Estrelada. Ela foi produzida em 1889. Ela é uma obra que foi pintada com a técnica óleo sobre tela. O seu tamanho é de 74 centímetros por 92 centímetros e hoje ela está no Museu da Arte Moderna, no MoMA, em Nova York, tá, gente? Nessa obra, o que Van Gogh representa? Uma paisagem. Só que é uma paisagem que ele fez na janela, observando pela janela do quarto de onde ele estava. E onde que ele estava? Em um hospício. E essa obra, assim como eu acabei de falar, é uma das suas obras mais importantes. Van Gogh, quando ele estava nesse hospício de Saint-Rémy-de-Provence, acredito que é assim que se fala. E se não fala, não tem problema, eu não sei falar francês. Nesse período, ele se internou voluntariamente, tá, gente? Sim, a vida de Van Gogh é uma vida de altos e baixos, ao ponto dele arrancar sua orelha. Mas aqui, ele se internou voluntariamente. E lógico que a sua vida emocional completamente conturbada contribuiu bastante para a produção dessas suas obras com a característica, com a pegada às vezes um pouco pesada, intensa, quase que colocando para fora o seu sentimento. Por isso que ele vai ser um dos artistas mais importantes do expressionismo, tá, gente? Sua depressão, surtos psicóticos, tudo isso vai influenciar por completo na produção de todas as suas obras. E o Van Gogh não foi um artista de 2, 3, 4, 10 obras. Ele foi um artista de muitas obras, tá, galera? Quando o Van Gogh ele esteve internado, ele realizou vários estudos de lugares, no hospital, como corredor, a estrada, as suas saídas eram controladas. Então, de toda forma, ele providenciava, fazia esses seus estudos. Quais estudos? Estudos artísticos, os seus rabiscos, para quê? Ele via ali uma forma de produzir. Essa tela é uma das mais importantes de Van Gogh. Nela, o artista vai transmitir o seu estado psicológico completamente agitado através do movimento das pinceladas e do dinamismo que até então passa a ser inédito no quadro. A primeira coisa que vai chamar a atenção do espectador são essas espirais. Por quê? Porque as pinceladas são rápidas e elas estão no sentido horário, que dão a sensação de profundidade e movimento no céu. Van Gogh, com esses movimentos super curtos que ele fazia com o pincel, o artista ele vai construir um céu completamente inquieto, revelando o quê? Suas próprias perturbações mentais, ou seja, mente inquieta. E então ele tenta representar nessa obra as suas perturbações. Logo abaixo do céu, você consegue perceber que tem umas casinhas. Essas casinhas é a vila. É a vila do local onde se encontrava, lógico, o hospício, e ele tenta representar também, porque era a visão completa que ele tinha ali. Alguns críticos defendem a ideia de que essa vila que Van Gogh representa não é a vila da cidade onde
onde o hospício ficava, e sim faz referência à vila de onde ele morou na sua infância. Só que até então são dois lados e não possui um lado verdadeiro ainda, são suposições. Pode sim ser a vila do local, do hospício, mas pode ser também a vila que represente a sua infância. Olha só, e esses pontos de luz aqui nessas casas estão diretamente relacionados às estrelas no céu, porque vai ter um diálogo entre a humanidade e a grandeza da Via Láctea. Olha só o cipestre. O cipestre nada mais é que esse elemento que é muito comum nas produções de Van Gogh, tá, gente? Essa árvore, ela é muito associada à morte, ou seja, mais uma vez, as perturbações mentais do artista. Essa árvore cipestre, ela era utilizada pelos egípcios, pelos romanos. Os egípcios faziam uso para colocar nos sarcófagos, os romanos para colocar em seus caixões. E isso acaba refletindo um pouco nas produções de Van Gogh. Aí, em determinado tempo, o que acontece? O cipestre ele passa a ser um elemento fundamental para poder ornamentar cemitérios. Ou seja, quase sempre está relacionado ao fim da vida. Van Gogh, ele tinha interesse sim pelos cipestres. Esses movimentos que a árvore traz geralmente são representados nas obras de Van Gogh, sobretudo nessa tela você consegue perceber a sensação de movimento que é causada, é como se o cipestre estivesse dançando com o vento. Assim que Van Gogh terminou a produção dessa obra, ele não ficou satisfeito com a produção. Para ele, as estrelas eram muito grandes. Aí ele disse que tentou ser levado pelas ideias abstracionistas ao compor aquelas estrelas grandes e quase sem proporções. Muitos críticos consideram que essa tela, na verdade, vai ser um marco na carreira de Van Gogh, mesmo não tendo apreço de pintor. Vai ser um marco na carreira de Van Gogh. Só que a gente fala em Van Gogh, a gente fala em carreira, mas a gente fala em Van Gogh, um artista que não ganhou dinheiro com a sua obra enquanto estava vivo. Não vendeu obras, não participou de grandes exposições. Bom, alguns críticos falam que durante a sua vida Van Gogh vendeu apenas uma única obra, e essa única obra que ele vendeu foi para o seu irmão Theo, que era um camarada que estava ao lado de Van Gogh, que ajudava ele, auxiliava em todos os aspectos. Então era uma espécie de patrocinador. Theo comprava suas tintas, comprava os materiais, Van Gogh produzia. Então, sobre vendas, sobre carreiras de Van Gogh, a gente fala de muitas produções, mas a gente não fala de venda. A única obra realmente vendida foi uma obra para o seu irmão Theo. Essa pintura ela é muito expressiva, muito mesmo. Olha só, pós-impressionista, pintura expressiva, ele vai ser tendencioso para o expressionismo. Esse céu, gente, a visão do céu noturno ele é completamente turbulento. Por quê? Por conta dessas espirais. E acaba fazendo um determinado contraste com quem? Com a calmaria dessa vila pequena que está aí embaixo. E o cipestre que aparece vai aparecer de forma, lógico, vertical, bem em frente ao quadro, como se fosse uma figura de destaque aqui no meio de toda essa paisagem, né? E ao lado, ao seu lado vai ter o quê? Vai ter uma torre, uma igreja que também é projetado para o alto. Mas toda igreja, toda construção é projetada para o alto? Nem todas as produções são projetadas de forma vertical, às vezes são projetadas de formas horizontais, tá, galera? Detalhe, presta atenção nisso. E aí, gente, toda vez que a gente fala numa produção de produção vertical, sobretudo igreja, vai fazer uma relação entre a terra e o céu, a aproximação da terra com o céu. Lembra lá das catedrais góticas. Bom, e o que essa obra significa para Van Gogh? A Noite Estrelada, ela vai ser, na verdade, uma tentativa de expressar o seu estado de choque. Os cipestres, as oliveiras, as montanhas vão ser uma forma de catalisadores para quê? Para o pintor. E de forma muito intensa, Van Gogh ele estava muito interessado em suas dimensões simbólicas. Bom, a análise da obra foi essa, espero que tenham entendido e até a próxima. Tchau, tchau.